Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um setup no gráfico Renko. E nesse setup de hoje vamos falar sobre um setup que ele é um seguidor de tendência, um setup que pode dar um grande payoff aqui para os seus trades e também ele vai ajudar você a enxergar um pouco melhor a movimentação do mercado, para que lado o mercado está tendendo a ir. E esse setup ele tem um gatilho muito simples aqui que você consegue utilizar tranquilamente, tá certo? Mas antes da gente seguir para ele, eu vou pedir para você se inscrever no canal, marcar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e dar aquele joinha aí para fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Então, vamos ao setup. Primeiramente, a gente tem que lembrar que o Renko ele tem que estar com os pavis. Por quê? O pavio ele começa a dar um sinal de exaustão do mercado, ou seja, quando o Renko fechou este box, ele chegou numa consolidação. Porém, na hora que ele tentou subir, o mercado ele rejeitou essa alta e foi e fez esse movimento de baixa. Então, o pavio ele ajuda também nessa questão de você identificar uma possível rejeição do mercado a determinado nível de preço. Então, o pavio no Renko é algo muito importante, porque o padrão do Renko, quando você acaba de configurar, ele vem sem pavis, ele vem desta forma aqui, olha, somente os box. Então, para você ativar essa função, você vem aqui com o lado direito, no caso do trade, vem aqui em dados do mercado, lado direito do mouse, dados de mercado, exibir pavios no Renko. Pronto, os pavios estão aparecendo. Agora, se for no Profit Chart, se eu não me engano, são 2 cliques em cima dos candles e no lugar do padrão você muda lá para candlesticks. Aí já aparece esse padrão de pavio também no Renko, tá bom? Então, esse setup seguidor de tendência, ele se chama linha da sombra. Foi criado pelo Larry Williams e eu aprendi ele com o mestre Stormer, um grande nome do nosso mercado financeiro. E esse setup consiste em utilizar essas duas médias móveis que vai indicar se uma vai indicar se o mercado está com possíveis posições compradoras ou possíveis posições de venda, posições vendedoras. Então, vou mostrar aqui para vocês como eu coloco essas médias móveis, como eu as configuro, para ficar mais fácil de você entender, tá bom? Então, vamos lá. Eu clico com o lado direito aqui no espaço vazio, vou aqui em novo indicador e vou em média móvel. Seleciono a média móvel, adiciono empilhado mesmo para aparecer no gráfico principal, tá? E vou avançar e eu escolho duas cores, uma para indicar um movimento de alta e outra para o de baixa. Vamos configurar primeiro a média que indica a alta. Eu vou colocar uma cor branca para a minha média que indica alta. E a quantidade de períodos vão ser 10 períodos. O restante mantém como está. A outra média que vai indicar se vai ser uma tendência de baixa, ela vai ser da cor vermelha. Eu vou configurá-la, mesmo caminho aqui, tá? Não muda nada. O que vai mudar? Além da cor, a gente vai mudar, deixar o período com 10 também, porém a gente vai deslocar um período, colocar o deslocamento de 1 e concluir. Pronto. Esse aqui é o setup que a gente as indicadores que a gente precisa adicionar para utilizar esse setup, tá certo? Então agora nós vamos verificar como a gente realiza, localiza as entradas, as possibilidades de entrada. Vamos começar aqui. Vamos pegar até um pouquinho para trás. Por exemplo, aqui, ó. Nesse ponto aqui, a gente pode ver, deixa eu marcar ele aqui certinho para ficar mais fácil. A gente pode ver que há uma possibilidade de entrada. Temos aqui as duas médias. Quando a média branca fica por cima da média vermelha, a gente tem uma possibilidade de realizar um trade de compra. E quando essas médias se invertem, a vermelha vai por cima, já está indicando que o mercado está seguindo para uma baixa e há uma possibilidade da gente entrar com um trade de venda, tá certo? Então, começando aqui, olha, a gente teve essa oportunidade aqui. Olha só, deixa eu tentar deixar uma tela cega aqui, se caso eu consiga. Não vou conseguir, mas olha só. A gente teve aqui essa possibilidade, olha. Ele foi, aí a média, ela levemente inclinou. A gente poderia deixar uma possibilidade, um ponto de entrada aqui, uma ordem de entrada nessa região, tá? Deixa eu marcar aqui para ficar mais fácil. Nessa região aqui a gente deixaria uma ordem de entrada e a gente faria esse trade e liquidaria ele conforme
o nosso objetivo. Como eu calculo essas entradas? Vamos lá. Primeiro, se aqui eu considerasse uma entrada, eu faria o quê? Deixa eu só colocar numa cor amarela para representar o ponto de entrada. Pronto. Aqui eu seria entrada. Eu considero a entrada da seguinte forma. A linha começou a inclinar. Nessa inclinada, assim que eu localizar que ela está seguindo a tendência, o que, que eu faço? Um tick após o fechamento desse candle, eu já deixo minha ordem de entrada e vou buscar o alvo. Agora, a questão do stop loss. O stop loss, ele vai ficar nessa região, na mínima desse pavio, ou seja, um fundo anterior. É ali que eu vou deixar o meu stop loss, bem num fundo anterior. E qual que vai ser meu alvo? Bom, eu vou utilizar as projeções de Fibonacci, que é essa ferramenta aqui, projeção Fibonacci. Eu vou calcular o meu stop até o candle que deu o gatilho, que foi esse. E vou jogar no meu ponto de entrada. Nessa linha de 100%, eu já considero uma primeira saída. Vou pintar as 3 linhas que eu recomendo e quais seriam as que eu faria a saída, tá? Pintar em tons aqui de verde diferentes para ficar mais fácil de visualizar. Pronto. Então, eu faria entrada nesse ponto, meu stop loss seria localizado aqui. A minha primeira saída seria nessa linha verde um pouco mais clara. A segunda seria 1,5 e a terceira seria 2 vezes meu risco retorno, certo? Só que aí o que, que eu recomendo? Sempre deixar aqui, ó, quando você está operando com poucos contratos, utilizar apenas aqui. Por quê? Aqui você já liquida seu trade, fez um bom trade, porque você arriscou aqui, vamos calcular aqui, você assumiu o risco de 14 pontos e meio e ganhou os seus 12 pontos aproximadamente. Olha só, foi um risco aqui calculado, você poderia até colocar 1 para 1, 14 por 14, 14,5 por 14,5 ou até 14,5 por 15 e atingir esse alvo. Assim como você poderia aqui, olha, seguir esse trade até um pouco mais. Contudo, se você tiver mais de um contrato, você pode liquidar por nível de preço. No caso, liquidar um em cada região ou então levar o seu último contrato até o fim da movimentação de alta, tá certo? Esse aqui é um ponto de entrada. Vamos localizar um outro com maior tamanho? Então vamos lá. Vamos adiantar aqui. Olha, aqui, bem aqui. Deixa eu deixar a tela cega que aqui vai ser possível. Aqui o mercado subiu, chegou aqui, a gente já sabe que aqui deu um gain, um valor muito bom, ó, alcançou em torno de 27 pontos aqui o alvo. Beleza. Aí a gente está esperando. A gente olha aqui, acompanha o mercado e a gente localiza esse movimento. Olha, a linha começou, a linha vermelha subiu a linha branca. E aqui, olha, ela já inclinou. Ela ficou inclinada, a linha branca e a vermelha está por cima. Então já temos aí uma possibilidade. O que poderia ser feito? Já poderia ser colocada uma ordem de venda logo após, um tick após ou meio ponto após, que seria a mesma coisa, e fechamento deste candle. Então, vou colocar essa posição aqui. Aqui seria a entrada. Nosso stop loss seria nessa região aqui ou então nesta região. Essas seriam 2 possibilidades aqui de stop loss, tá certo? Eu recomendo a segunda porque a gente consegue um stop mais curto caso fosse o mercado não andasse a nosso favor. Teriam em torno de 15 pontos aqui de stop loss. E agora vamos fazer as projeções. Vou projetar este risco retorno aqui. Vou traçar uma linha aqui com alvo desse tamanho e jogado aqui para meu ponto de entrada. Vou colocar as linhas nas mesmas cores que a gente fez anteriormente. 150. Aí vou colocar em tons de verde diferentes para a gente poder enxergar melhor. Pronto. Os 3 pontos aqui. Deixa eu só engrossar para ficar mais visível. Pronto. Vamos ver se o mercado alcançou o alvo.
Primeiro alvo, 100%. Vamos lá. Passou um pouquinho de calor. Pronto. O primeiro alvo em 100% foi alcançado. Vamos ver agora a continuidade. Olha lá, a linha continua posicionada ali, com a vermelha por cima. Aqui ele deu uma consolidada. E olha só, ele começou a subir e de fato estopou a operação. Então, caso a gente tivesse entrado nesse trade, uma boa opção era uma vez o risco retorno. Porém, quem colocou o stop aqui e continuou, infelizmente foi estopado num valor maior e acabou não tendo o alvo alcançado. Beleza? Mas de fato a gente teve esse alvo alcançado aqui, deste ponto aqui de entrada. Vamos localizar mais um? A gente já localizou uma na compra e uma na venda. Acredito que tenha mais um na venda aqui para frente. Vamos dar uma olhada. Chegamos aqui. Olha só, já começou a inclinar as médias. Então vamos considerar uma entrada. Olha só, como aqui já deu um bom sinal, vamos considerar um pouco antecipada até essa entrada. Vamos colocar nossa entrada logo após o rompimento desse candle. Então nossa entrada seria aqui. Nosso stop loss seria nessa região. O nosso alvo seria a projeção de Fibonacci a partir de uma vez este tamanho. Pronto, deixa eu colocar as cores aqui. Vamos acompanhar agora se chegou a alcançar o alvo. Olha lá, alvo em 100% alcançado. Uma vez e meia também foi alcançado. Aqui esse pavio encostou lá. Fez uma consolidação. Retornou a subir. As médias chegaram a se cruzar, porém ainda não reverteu. Continuou e caiu mais uma vez e alcançou o alvo. Olha só o tanto ainda que chegou até embaixo. E outra, se a gente fosse analisar aqui, a gente poderia manter esse stop e manter a operação ativa até essa região. Claro que a gente não tem certeza que o mercado tomaria esse rumo todo, porém, era uma possibilidade. A gente sairia aqui com uma vez ou uma vez e meia, simplesmente liquidava, botava o dinheiro no bolso e ficava tranquilinho, certo? Mas, olhando aqui, vamos fazer mais uma análise aqui, tá? Só para finalizar aqui, a gente fazer uma última análise de possibilidade de entrada. E lembrando que esse formato aqui é o formato que eu utilizo. O Larry Williams ele sugere que você entre quando acontecer esse movimento, que nem a gente notou aqui, e a gente só sairia quando acontecesse isso aqui, olha, as médias se cruzassem novamente. A gente cancelaria e encerrava o trade nessa posição. Porém, eu acho esse formato que a gente utiliza aqui de uma vez e meia, o valor do stop, um ponto assim bem interessante de se trabalhar essa estratégia, tá certo? Então vamos olhar essa última aqui. Aqui, olha, vou colocar em tela cega para a gente conseguir ver melhor. Pronto. Claro que a gente já sabe agora o resultado, mas mesmo assim, olha, as médias viraram. Eu consideraria uma entrada nessa região aqui, olha. Vamos ver só para confirmar isso. Aqui seria um ponto bom. Logo após o rompimento deste candle, o stop nesta região, e a gente faria uma projeção deste tamanho com alvo ao menos uma vez. Opa! Deixa eu deletar aqui que eu fiz o lado contrário. Projeção de Fibonacci, esse tamanho, projetado aqui uma vez. Vamos verificar aqui se esse alvo foi alcançado. Vou colocar aqui as cores novamente. Prontinho, vamos ver? Alvo de uma vez alcançado com sucesso. Ou seja, se a gente tivesse projetado o valor do nosso stop de 27 pontos
mais ou menos nessa região, teríamos alcançado este alvo. Esse setup eu acho muito bacana, apesar de aparentar não ter uma assertividade muito grande, quando ele busca grandes movimentos, que nem foi esse caso aqui, que foi até um grande movimento para o dia, ele buscou um alvo muito excepcional, um alvo assim que trouxe um bom retorno, né? A gente conseguiu aqui alcançar em torno de 27 pontos neste trade aqui. Conseguiríamos chegar até aproximadamente 30 pontos. Então, falando em um contrato no dólar, a gente estaria falando em torno de R$ 300 até a gente poderia alcançar. Então, é um valor bem satisfatório mesmo. E aí, gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, marcar o sininho para receber as notificações. E é isso. Agradeço por ter assistido até aqui, muito obrigado e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.